Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomava Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Mahal Om Shanti Shanti Shanti. Então, agora vamos começar a 21ª aula de Swami Paramarthananda, nos versos 2 e 3 da segunda sessão, segundo capítulo. Esse que é o capítulo mais importante da Mundaka. E essa segunda sessão é onde realmente começa o Jnana Yoga. A gente anteriormente viu o verso 1, né, que o Swami se estendeu bastante sobre ele, e um pouquinho do 2, se não me engano. E um pouquinho do 2. E agora ele vai aprofundar um pouco o 2. Então ele coloca de novo o 2, né? Segundo mantra, segunda sessão, segundo capítulo. Este que é brilhante, este quem? Você, que é mais sutil que o sutil, e no qual se encontram os mundos e seus habitantes, é o imperecível Brahman. Ele é o prana, a fala-mente. Só ele é a realidade, o eterno. É aquilo a ser atingido, atinja-o, ó adorável. Aqui a gente tem duas coisas interessantes. Brahman, você é mais sutil do que o sutil. Você está fora do alcance experiencial como algo a ser experimentado, como a gente experimenta experiências. E só ele é a realidade. Aqui está a definição de realidade para o Vedanta. Olha, só ele é a realidade, o eterno. Então, nada que não dure sempre, aliás, nada que tenha um começo, né, pode ser a realidade. Nada que tenha um começo pode ser a realidade, né? Não há como. Então, só ele é a realidade. Este que é brilhante, que é mais sutil que o sutil, e no qual se encontram os mundos e seus habitantes, é o imperecível Brahman. Ele é o prana, a fala, a mente. Só ele é a realidade, o eterno. É aquilo a ser atingido. Atinja-o, ó adorável, né? Compreenda o que é Brahman, e fique lá. Não saia dali. Atinja-o. Atinja-o. Atingir aqui é nesse sentido. E aqui, como é que o Swami começa? O conhecimento de Karanishwara. Karanishwara, Ishvara, a causa. O conhecimento dessa causa do mundo. Nestas duas sessões do segundo capítulo, a Upanishad está apresentando o ensinamento central chamado Paravidya, depois de tratar brevemente de Aparavidya na forma de Karma Yoga e Upasana Yoga. Ele tomou um bocado de versos, né? Foram a primeira sessão, a segunda sessão do primeiro capítulo e mais um pouquinho do comecinho do segundo capítulo. Paravidya é chamado Jnana Yoga, que visa o conhecimento da causa de todo o universo, conhecido por diferentes nomes. Por que ele fala o conhecimento da causa de todo o universo? Tem gente que diz, Jnana Yoga é o conhecimento de você mesmo. Por que ele diz conhecimento da causa de todo o universo? Porque ele está dentro do contexto da pergunta de Shaunaka, né? Então, ele acabou fazendo Shaunaka compreender que Angiras fez Shaunaka compreender que ele estava perguntando pela causa de todo o universo, né? E essa causa é conhecida por diferentes nomes, nós já vimos vários, né? Essa munda que ela apresenta aqui, o imperecível, Aksharam, né? Outros apresentam Vishnu, pode ser um monte de nomes, Brahman,
Até Brahma pode ser também. Aí tem que ver o contexto. Na Mundaka Upanishad, ele é chamado de Aksharam, o imperecível, mais popularmente conhecido como Brahman, e na linguagem religiosa, Karanishvaraha. Eu tenho usado essa expressão. Karanishvaraha é para videar, é o conhecimento superior. O conhecimento da causa de todo o universo é o conhecimento superior. Na sessão anterior, analisamos como o universo inteiro veio de Karanishvaraha e também vimos as 4 características do Karanam, a causa, né? Não se esqueça disso. O Swami, ele fica batendo isso aqui sem parar. Ele é único, quer dizer que não tem o número um e não tem o número 2. É único, não há nada correlato a ele. Isso aqui é a base para dizer que ele é ilimitado. Ele é Sara, ou seja, ele é a essência e só a essência é real. Ele é Nitya, ele é permanente. E Satyam, a verdade. Aí ele usa essa siglazinha aqui em inglês, né? Essência é essence. Ele aproveita isso aqui para usar as letras iniciais, que aí encontram correlação na palavra em inglês essence, que é essência. Então, Karanishvaraha é isso. Ele é único, é a essência, ele é permanente e ele é a verdade. Essa é a definição de verdade do Vedanta. A única verdade do mundo, que é o único real, é a mesma coisa, verdade e realidade, é Brahman, Karanishvaraha, é você. Localização do Karanishvaraha. Já que Karanishvaraha é o Sara, a essência de toda a criação, qual deve ser a localização de Karanishvaraha? Aqui a gente está vendo como é que o Vedanta ele vai puxando pelo raciocínio da pessoa, né? Ele quer que a pessoa, dada essas condições do Vedanta, que ela vá por ela mesma, que ela comece a desenvolver um raciocínio próprio, dentro do que a Escritura está propondo. O seu raciocínio não pode se desviar da Escritura. Se você não atribui a realidade única a Brahma, Karanishvaraha, então você está usando um outro termo que quer dizer realidade, mas a Escritura ela direciona o raciocínio. Só Brahman é a realidade. Então, essas são as orientações. Se só ele é a realidade e ele é a essência, qual a localização dele, né? É bem aqui que passamos da religião para a espiritualidade, porque a religião, no seu contexto geral, ela é dual. Aonde está Deus? Deus está em algum local, né? Sou eu e Deus. Então, tem aí implícito que Deus sofre uma limitação por mim e eu sofro uma limitação por Deus. Isso o Swami chama de religião, né? E quando a gente começa a questionar essas colocações da Escritura, ele diz que a gente está caminhando para a espiritualidade. Então, nós passamos da religião, né, que nesse sentido aqui, ela é sempre dual, e agora a gente está indo para a espiritualidade. Ou seja, onde é que eu me encaixo de verdade para valer nisso aí tudo? Né? É a hora de resolver as dificuldades que os teólogos têm quando dizem que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e aí dizem que tem você, Deus, ou então tem você, Deus e o mundo. Então, isso é um contrassenso. O estudo da espiritualidade permitido pelo Vedanta vai eliminar esse contrassenso. Quando estamos no campo religioso, estamos habituados a olhar Ishvara como uma pessoa. A gente projeta, a gente faz uma projeção de Mitya em Satya. Qual é a referência de Mitya que a gente tem? Nós, pessoas. Então, quando a gente fala de Deus, a gente antropomorfiza Deus. Aí a gente está habituado a olhar Ishvara como uma pessoa, com uma bela forma, mãos, pernas, etc. Olha como tem divindades indianas que são bonitas. Representações de Jesus, né, que invocam santidade, beleza. E estamos habituados a localizar Ishvara em algum lugar na Terra, ou em algum outro lugar além da Terra. É o tal do céu.
Estamos revendo gradualmente, aos poucos, o conceito de localização de Ishvara, ou conceito de Ishvara localizado. E esta revisão vai ser uma coisa perturbadora para os devotos religiosos, porque religião significa Deus. Então, você nunca pode chegar a isso para um devoto da ISKCON, que é o Movimento para a Consciência do Senhor Krishna, e dizer que, no fundo, o que eles estão lidando é com uma representação apenas, é uma imagem de Deus que eles lidam. Você jamais pode chegar para eles e falar isso, que você vai arrumar um tremendo de um problema, né? É fácil entendê-los, por que eles agem assim. Mas eles entenderem que a visão deles de Deus é uma representação simbólica, é uma coisa muito complicada, porque mexe com a própria referência de cada devoto ali, né? E a gente sabe como a identidade do Jiva, né? O Jiva está sempre procurando identidades, como ela é uma coisa cara para o próprio Jiva, como ela é valorizada pelo próprio Jiva. Por isso que ele está dizendo que é algo perturbador, e é mesmo, muito perturbador. Deus significa Rama, Krishna, Devi, localizados em algum lugar, dando darshanams a bhaktas em um determinado momento, né? Dando bênçãos, né? Dando visões da sua forma divina aos devotos, né? E depois disso termina. Essa é a base das peregrinações. O indiano ele vai até um local onde tem um templo, onde tem ou uma cidade, um local sagrado, e ali ele tem uma visão do ídolo, né? Muitas vezes não é só uma visão física, é uma visão extrafísica mesmo. Ele está vendo uma outra dimensão ali. Isso é bastante comum. Depois essa visão termina. É como se Deus tivesse ido embora. Aí vem aquele contrassenso que a gente falou em cima. Ora, bola, se Deus é onisciente, como é que ele foi embora? Aquelas dúvidas que a gente tem sobre as colocações das religiões. Nós aceitamos a possibilidade de algumas formas temporárias como essa. Nós, do Vedanta, nós aceitamos, né? Mas a Upanishad diz, tá? Embora aceite, embora faça parte do Veda, o que que ela diz? Ela diz que nenhuma dessas formas pode ser o Ishvara real, porque é tudo Namarupa, né? Esses Namarupa, divinos com belas formas, eles são efeitos também, né? Eles são Karyan, eles são produtos da grande fonte de tudo. Também são essas imagens divinas, abelhas, flores, seres humanos, né? Por isso que muitas vezes no texto, quando a pessoa faz um apelo religioso para você, ou até mesmo assim, em alguns textos do apontar direto, aí vai falar de você, de Deus, aí eles botam assim um campo florido, com abelhas, um sol, né? É muito complicado você botar um cenário de guerra na Ucrânia, um monte de ruínas, e você falar ali de Deus. Mas é aquilo também. É complicado, né? Você falar de Deus e dizer que tem uma bomba caindo naquele lugar. Mas é também. Heráclito dizia: Deus é paz, Deus é guerra. Né? Não quer dizer que ele tem uma predileção por nada disso. Nele ocorre isso tudo, né? Ele está além do bem e do mal. Tudo vai ocorrendo. Então, a Upanishad diz que nenhuma dessas formas pode ser Ishvara real. Por quê? Porque é Namarupa. É nome e forma. E Namarupa é o que? É feito. Entendeu? Então, não se impressione com um templo maravilhoso, uma forma linda. É um efeito, né? Evidentemente, Deus não está morando lá, né? Aquilo está em Deus. Deus é onisciente. Karyan significa o quê? Produto. Nenhum Namarupa pode surgir como Karanama, nenhum Namarupa pode surgir como a causa. Por quê? Porque todo Namarupa, por mais lindo ou horrível que seja, é um efeito. Portanto, lentamente, nós estamos transcendendo o conceito religioso de Ishvara e estamos a fazer a pergunta: onde está Karanishvaraha? Qual é a nossa primeira resposta? Uma vez que Karanishvaraha é a essência de todo o mundo de efeitos, o Karya Prapancha, Karanishvaraha deve estar por trás de tudo, tal como o ouro. O ouro está por detrás de que ornamento? O ouro tem que estar por trás de todos os ornamentos. Portanto, Karanishvaraha
está em toda parte, ele é onisciente, como a essência por trás de Namarupa, né? De todo Namarupa em mudança. A essência é a base. Muitas vezes eles chamam Karaneshvaraha de Adhisthana, a base, o substrato, o funda. E mais do que isso, olha, é o fundamento. Você compara com a base, aí você diz assim, olha, tal qual um prédio que tem uma base. Não, é mais profundo do que isso. Para usar a analogia de um prédio que tem as fundações, é como se aquelas fundações, sem passarem por alteração nenhuma, dessem origem a um prédio por elas mesmas. Ah, essa seria a comparação mais adequada. Então, a gente tem que ter cuidado ao usar os exemplos, né? Então, é uma base a qual origina por ela e nela mesmo, através de Maia, toda a superestrutura desse prédio chamado criação. Aí vem a grande pergunta, que é o que interessa ao Jiva, né? Porque a Upanishad ela é voltada para o Jiva. Afinal de contas, é o Jiva que tem perguntas. Afinal de contas, se é isso, Ishvara está localizado em mim também? Né? É a pergunta óbvia, né? Lógica, depois que isso é explicado. A próxima etapa é: se Karanishvaraha é a essência por trás de cada Namarupa mutável, Karanishvaraha, logicamente, deve estar em mim também. É um progresso e tanto. Voltamos a nossa atenção para nós mesmos. Por isso que nenhuma Upanishad diz para você procurar Deus no mundo externo. Toda Upanishad devolve você para você mesmo. Use você como campo de estudo, porque está sempre ao seu alcance. Né? E é o que lhe interessa, é para resolver uma questão sua. Que sou eu? Que faço aqui nesse mundo? Né? O que acontece? Como é que eu vim parar aqui? O que eu tenho a ver com esse mundo e com Deus? Né? A Upanishad está voltada para você. Então, a Upanishad ela sempre devolve você e as suas perguntas para você mesmo. Então, o que isso significa? Que você vai ter que voltar a atenção para dentro de si mesmo para descobrir Karanishvaraha, né? Só quando a realização de Deus é equiparada à autorrealização, a autorrealização do Jiva, ele saber o que ele é, só quando isso é igual à realização de Deus, é que estamos na direção certa. Todo Vedanta é para isso. Né? O que tem a ver eu com Deus? Aí está aqui, ó, só quando a realização de Deus é equiparada à autorrealização. Isso significa voltar sua atenção para dentro de si mesmo, para descobrir o quê? O Aksharam, o Karanishvaraha. Como isso vai ser feito? Através das prakriyas do Vedanta, né? Das práticas, entre aspas, que não são realmente práticas, são mais posicionamentos mentais, né? Cuidados com as identificações que o Vedanta vai te colocando. E aplicamos o seguinte procedimento. Aí ele começa, ó, o que quer que esteja sujeito à chegada e partida, continue a descartar como nome e forma, e chegue a esse princípio consciência imutável, que é testemunhante dentro de nós. Por quê? Porque é ele que está presente, ciente de tudo. Ele está ciente até do sono profundo, quando a sua mente não funciona. Você é tão ciente do seu sono profundo que quando a mente volta a funcionar, você é capaz de dizer que dormiu bem, que você não sonhou com nada. Que precisão é essa? Né? Que sua mente não está funcionando e você diz assim, caramba, não sonhei com nada. Né? Por quê? Porque você está sempre lá, você é permanente. Você estava ciente que a mente não teve atividade nenhuma. Né? No sono profundo, você está ciente da ausência de atividade da mente. Dormi feito uma pedra, né? Não vi nada. Não, nem ouvi falar de Vedanta, apaguei mesmo. Né? Esse é um bom sono profundo. Esse é que é a aplicação do princípio. Você vai procurar o imutável. Né? Quando você é olhado pelo ponto de vista dessa testemunha, né, dessa consciência testemunhadora, ou seja,
eu estou procurando a mim mesmo, usando o mundo como um espelho, como algo onde eu possa me refletir, como aquilo que não muda. As escrituras tratam você como isso aqui, ó, Sakshi Chaitanyam, a consciência testemunhadora. Tá? É o modo de se aproximar dessa consciência que, na verdade, não faz nada, olhando para a experiência. Né? O que é aquilo que está estável na experiência? As escrituras elas dão esse enfoque, elas entram por aí. Procure essa testemunha. O Apontar Direto usa muito isso. Cadê a testemunha? Cadê a testemunha? Algumas correntes do budismo também. O que é a Sakshi Chaitanya? É a testemunha imutável de todas as mudanças, né? É um modo de falar de você. É claro que testemunhar aí não é uma ação, é algo inerente a você, quer dizer, ter ciência de. É esse que tem ciência de. É o imutável que tem ciência de. De o quê? De tudo, né? De qualquer coisa, de tudo que muda. Quem é Karanishvaraha? Agora nos firmamos nesse Sakshi Chaitanya, o princípio consciência, que está disponível do lado de fora, como aquilo que o Swami falou nos mantras anteriores. Está disponível como o quê? Como princípio existência imutável. E em mim está disponível não só como a existência imutável, mas também como a consciência imutável. Essa é uma das vantagens de você se voltar para você mesmo. Você agora tem duas entradas para investigar você mesmo, né? E separar tudo isso que é volúvel, que é transitório, como tendo uma passagem momentânea pela consciência que você é. E além disso, esse tudo aí que está passando, ele é esse princípio existência. Ele é o Sat, daquela famosa tríade que se usa no estudo do Veda, Sat Chit Ananda, né? Ananda, bem-aventurança, Sat, a existência, Chit, consciência. O mundo, quando você olha ele para fora, você acessa basicamente só esse princípio existência, que é o que está em você também. Agora, quando você olha para dentro, agora você pode ter dois ângulos, duas abordagens em relação a você mesmo, né? Então, como é que eu vou olhando isso? Né? Do lado de fora, eu tenho o princípio existência imutável. E do lado de dentro, entre aspas, também, eu tenho o princípio consciência, né? Que está disponível para mim, do lado de dentro. Bem, depois da gente ver que a gente tem essas duas entradas, qual é a entrada mais próxima disso tudo? Né? É esse tal de eu. Ó, em inglês, quando dizemos eu e sou, né? I am. Português fica igualzinho, porque é uma língua de mesma raiz, né? Em inglês, quando dizemos eu e sou, eu refere-se ao princípio consciência. Sou refere-se ao princípio existência. É um bom modo de você meditar nessa expressão eu sou, né? Um bom modo. Eu se refere ao princípio consciência, autoconsciente. E o sou de existir, eu existo, é a mesma coisa, ao princípio existência. É por isso que a expressão eu sou, ela é constante. Olha que coisa interessante ele vai fazer aqui agora, ó. Com base nisso que ele está dizendo, ele vai agora encontrar um respaldo disso na sua experiência de vida, ó. Essa expressão eu sou é constante. Olha só, aos 2 anos de idade, quando você aprendeu a se apresentar aos outros, você começava por dizer eu sou filho da minha mãe, eu sou o Alexinho, eu sou Marcelinho. No primeiro ano escolar, você também dizia eu sou. Aos 90 anos, já com a garganta vacilante, trêmula, você ainda diz eu sou. Essa expressão eu sou é a consciência existência em você no Karanishvaraha, em você no Karanishvaraha, tá?
É a mesma coisa. Portanto, que você se concentre nisso. Isso é Jnana Yoga. Isso a Upanishad quer fazer em 2 estágios. Como é que ela quer que você se concentre nisso? Qual é a prakriya? Isso aqui que a gente chama de prakriya, ó. Olha os procedimentos, olha os artifícios, né? A Upanishad quer usar dois jeitinhos para lidar com isso, né? 2 estudos, 2 aplicações. Tuam Pada Vichara ou Jivatma Vichara. O que é isso? Em primeiro lugar, número 1, a nossa atenção é dirigida para a consciência. E como é que se faz isso? Aquilo de que estou consciente é variável. De manhã até à noite, aquilo de que estou consciente, que estou ciente, é variável. Mas essa expressão, eu tenho consciência de, é o princípio não variável. Esse é o princípio consciência. Portanto, voltem a sua atenção para a consciência não variável, que está presente em vocês a toda hora. Não apenas durante todo o Jagrat Avastha, que é o estado de vigília. Mesmo quando o mundo desaparece, quando vocês sonham, este mundo se vai, este tempo se vai, esse espaço também se vai. Então, mesmo quando o mundo desaparece, surge um novo mundo, que é o Swapna Prapancha, o mundo dos sonhos, o mundo onírico. Surge um novo tempo, é um tempo diferente. Porque no tempo do sonho, em 1 minuto, você se casa, tem filhos, netos, etc. Né? Aqui demora um tempão para isso. O tempo do sonho é diferente do tempo do estado de vigília. O tempo é diferente, o espaço é diferente, o mundo é diferente. Mas o que é que ainda continua? Eu estou consciente do sonho, desse swapna, o Deshakala Vishaya. O que é Deshakala Vishaya? A gente continua no campo do espaço-tempo, né? Ou seja, no campo dos objetos, onde você vê espaço-tempo, sempre pense em objetos, em coisas que vêm e que vão, porque as coisas só podem ir ou vir na dimensão espaço-temporal. É assim que elas vêm e vão. Às vezes a pessoa está tendo experiências espirituais, místicas, etc. Aquilo ali vai, ela acha que ela transcendeu o espaço-tempo. Não, ela transcendeu o espaço-tempo do estado de vigília. Mas aquela experiência trafegou em um espaço-tempo diferente também. Tanto que ela não está mais lá. Ela apareceu e depois foi embora. E em Sushupti, que é o sono profundo, há um branco total, né? Eu estou ciente disso também. Eu estou ciente, mas eu não tenho como declarar isso no sono profundo. A gente já falou isso várias vezes. E nem quem está no Nirvikalpa Samadhi tem como falar isso também. Ele não tem mente para falar. Para declarar isso, do que é que eu preciso? A mente e a fala devem estar ativas. Logo, eu não tenho como declarar isso, mas eu estou ciente desse branco no sono profundo, do qual eu falo ao acordar. E o que é que eu falo? Eu não experimentei nada. Dormi feito uma pedra. Não me lembro de nada. Eu estava ciente disso, dessa ausência de todas as experiências. Fique atento a este estar ciente de. A isto chama-se Tuam Pada Vichara, ou Jivatma Vichara. Jivatma Vichara significa prestar atenção à consciência em você. Gente, em geral, quando isso é feito de um modo muito contínuo, muito seguido, com muita destreza ao longo, vamos ser sinceros, ao longo de anos, isso não é de uma hora para outra, a pessoa começa a notar que é como se ela se recolhesse nela mesma. A gente já falou isso algumas vezes. Parece que você entra no estado maior de repouso. Você parece estar parado. Por quê? Porque quando você presta atenção em si mesmo, isso é um modo de falar. Porque o que acontece é que você descansa em si mesmo sem estar tão envolvido com esses namarupas que passam pela sua frente. É claro que você está ciente desses namarupas. Uma parte de você está lá acionando a mente que está decodificando isso tudo.
Agora, cada vez mais, você repousa em você mesmo. Em geral, uma pessoa mais habituada ou mais preparada, ela encontra um repouso muito profundo quando ela começa a buscar. Tem instruções que dizem: busque a atenção de onde ela vem. De onde vem a sua atenção? Outros dizem: busque o eu e fique nele. São modos de dizer a mesma coisa. Ramana Maharishi dizia muito isso: vá para o eu, vá para o eu, fique no eu. Nisargadatta falava isso também. Atmananda Menon também. Os três grandes do apontar direto, que depois foi usado com alguma distorção pelo Ocidente, sempre insistiam nisso. Por que eu falo distorção? Porque para eles, para esses três, qualquer coisa em relação a esse mundo mutável tinha sido resolvido. E qualquer assunto em relação a Deus, numa visão dual também, né? Então, para esses três que eu falei aqui, os três grandes do apontar direto, não há as questões que aparecem para o ocidental. Então, eles podiam se dedicar, na verdade, só ao Gnana Yoga. E se dedicavam de um modo assim, muito direto, né? Fique no eu, né? Recolha a sua atenção à origem dela. Qual a origem da sua atenção? É você mesmo, né? A sua atenção é você acionando a mente, é você botando o dedinho na mente. Você bota o dedinho na mente, é que nem aquele quadro que tem lá na Basílica, lá em Roma, de Michelangelo, né? Deus tocando o ser humano. A sua atenção é esse dedinho. Bota o dedinho na mente, a mente liga. Plim! Né? Mas o estudante de Vedanta, cada vez mais, ele só encosta um dedinho mesmo. Ele está interessado só no básico da transação, transacional. Não precisa mais se ocupar tanto com esses movimentos da mente. Ô, Essa é... Alex, Oi, pode estar. é interessante você falar isso, né? Porque parece que você tá com mais tempo vago, né? É como É isso se mesmo. eu às vezes falo, nossa, mas o que que eu vou fazer com esse tempo aqui? Porque nem tudo mais, né? Os namarupas não me atraem tanto mais. É, E quando atrai é por pouco tempo, porque você faz o discernimento e fala, ai, que bobagem. é, E aí fica. É como se eu tivesse que ser criativa para usar meu tempo em outras coisas, né? hum. Eu até outro dia escrevi, né? Então, o que que eu vou fazer com esse tempo agora, né? Porque não me disponho a várias coisas que eu me dispunha antes, né? E aí, enfim, daí fico, sei lá, acho que só contemplando mesmo esses ensinamentos, né? Mas é como eu me sentisse com o tempo sobrando, é bem estranho isso, né? Mas é uma É, mudança. é uma mudança. Na verdade, você está com o tempo sobrando mesmo, em tempo de experiência, né? Em termos experienciais. Aí, dois modos de usar isso. Um é você realmente procurar uma coisa para fazer, que aí você vai fazer mais Lamarupa, ou então você se dedica ao Lamarupa do Vedanta, você fica contemplando os ensinamentos. Ou você acaba ficando como aqueles indianos, assim, que às vezes ficam paradões no canto, parece que estão chapados. Estão mesmo, estão chapados de Brahman. Eles ficam ali, paradões, absorto, é o nome que se diz. A gente encontra muito esses caras lá nas ruas de lá. Os caras estão absortos. O que que eles estão fazendo? Nada. E alguns ali não estão pensando nada, nem ensinamento nenhum. O cara só está ali, dá uma impressão de dissolução, né? Mas é claro que não é não é isso. Você não está dissolvido em você mesmo. Isso é bobagem, né? E não é isso que eles estão falando, né? Eles estão absortos em si mesmos. Aí ficam assim, ficam com uma mente realmente bem mais parada mesmo, né? O Vedanta, ele sugere à pessoa, enquanto tem essa sensação de que eu estou com tempo, o que que eu vou fazer desse tempo?
é você pegar essa impressão, né, essa sensação de que o tempo está sobrando, e você fica contemplando os ensinamentos. No começo, às vezes, a gente contempla o ensinamento diretamente, outras vezes a gente inventa os modos meio pessoais também de contemplar. Você pode se engajar numa ação e continuar contemplando o ensinamento também, né? Mas muitas vezes não vem mais nada mesmo, não. É por isso que alguns diziam, né? Ah, o silêncio, ele é o melhor professor. Ele é o melhor professor depois de anos que a gente está nisso e começa a entender, compreender no fundo o que que a gente está fazendo, né? Esse silêncio sem atividade é o que somos, né? É um modo de falar também. Mas é isso mesmo, Betânia, dá esse efeito aí, né? É o que eu falei, depois de um tempo a pessoa fazendo isso, ela vai se retraindo da experiência. Observa como essas coisas vão ocorrendo É, naturalmente, né? e assim, não é O ensino, que. você vai Fala. ficando qualificado no próprio ensino. O Swami Paramartananda ele fala isso. Ele diz, você vai ouvindo o Vedanta, ele vai te qualificando, né? Sim, Você vai se absorvendo. Cada vez você fica menos interessado no Namarupa e vai ficando mais em si, né? Aí cada um tem um perfil, né? Tem pessoas que têm um perfil onde a mente ela tem uma atividade maior, né? Mesmo quando essa atividade maior ela aparece como tempo vago, aí você pode preencher esse tempo vago com isso que a gente falou, ou então você vai estudando esse tempo vago. Esse tempo vago é você mesmo também, né? É interessante isso, viu? Isso começa a mexer muito com a noção que a pessoa tem dela e do que ela está vendo. Mas mexe muito mesmo. sim, e assim, Alex, né? Não é que eu vou pôr uma fala aqui meio. Não é que você vira uma pessoa preguiçosa, não tem nada a ver com isso, né? É, Porque eu trabalho, só que o quanto eu produzo é bem rápido, porque eu não fico acionada por um monte de coisas, né? Então, tipo, é muito sim, produtivo. sim. Enfim, o tempo que eu tenho, eu fico ouvindo os ensinamentos, é É, isso mesmo, mas é interessante como às vezes eu falo, nossa, mas quanto tempo vago, né? É interessante lidar com isso, porque é realmente o quanto eu fico olhando para mim mesma, né? O quanto é, antes eu estava engajada em tantas coisas, né? E que os ensinamentos não trazem mais esse gancho, né? Eu acho que de é, ficar é isso mesmo. nessa rede. É isso mesmo. Então, quando você vai ficando assim, aí você compreende, né? Tem um grande amigo meu, né? Um irmão mesmo e um cara de caminho espiritual. Aí você entende claramente o que que ele quer dizer quando ele diz que o cérebro é o único órgão humano capaz de executar uma gigantesca quantidade de funções inúteis. Não, a maior parte do tempo, a mente da gente está ocupada com coisas inúteis. Não precisa disso tudo, né? À medida que o seu foco em você vai melhorando, você percebe que para você lidar com as transações, você gasta muito menos energia do que antes. A sua mente está ficando cada vez menos ocupada. É isso que ele quer dizer com funções inúteis, né? É o que a gente chama da mente comum do sansari, né? Do cara que está lá no sansara, está sempre executando um monte de atividades inúteis. E para ele, parece que está tudo sempre tomado, né? O tempo dele está sempre tomado. Dificilmente um sansari envolvido nisso, ele percebe que essa impressão de tempo tomado é simplesmente porque a mente dele está sempre tomada executando atividades espúrias, né? Atividades dispersivas. Ele vai lá, tem um problema para resolver, mas aí ele tem um monte de penduricalhos ali na volta, e ele fica entretido com aquele monte de penduricalho. Muitas coisas ali não fazem parte do problema, não tem como ser resolvida. Aí tem a impressão que não tem tempo para nada. O que não tem é espaço na mente, que está totalmente ocupada. Quando vai ocorrendo isso, a gente vê o que quer dizer uma mente fora de foco e uma mente com foco. É isso aí mesmo, né? E a mente focada, ela vai ficando meio desinteressada mesmo.
É engraçado falar isso. Ela fica meio desinteressada daquilo que não é o foco dela. Ela fica desinteressada naturalmente, porque ela vai ficando mais satisfeita. Essa que é a verdade, né? Vai ocorrendo uma satisfação maior. Então, para que vai ficar pingando foco para tudo que é lado, né? Como se fosse uma garateia dessa, esses anzóis cheios de ponta que você joga no mar, sai puxando para tudo que é lado, vê se pega qualquer coisa ali. Não é mais assim, vai mudando tudo. Muito bom, Betânia, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é assim que vai ocorrendo, né? Significa prestar atenção à consciência em você. Aí você vai ficando com a mente bem mais livre, bem mais leve, né? Muito mais leve. Que é o que a Betânia falou, dá a impressão que eu estou uma desocupada. É a sua vastidão, né? Que vai ficando cada vez mais clara. Então, Divatma é Paramatma. Então, primeiro, a gente viu ali em cima o primeiro passo, que é o quê? Prestar atenção à consciência que é você. É claro que isso aí exige uma dedicação, né? É uma pracria isso aqui. Você tem que ir lá, ficar o tempo todo puxando sua atenção de volta, né? Volta aqui, cachorro doido, volta aqui. Toda hora pega a coleira nele e puxa, né? E não é uma briga, é jeito. Uma hora vai ficando. Aí vai dando esse efeito aí que a Betânia está dizendo. É isso aí mesmo, quer dizer que está funcionando. Então, isso aqui é investigação em dois passos, ó. Tuan Pada Vichara. Tuan dois Pada passos Vichara investigação. Primeiro passo é esse. Preste atenção à consciência em você. Puxa sempre de volta, suavemente, né? Entretenha ela com os ensinamentos. Isso é bom, isso ajuda a mente pra caramba. A mente não gosta de ficar pulando para cá e para lá. Por quê? Porque ela fica cansada. Estresse, burnout, fadiga mental são apenas confirmações disso, de que a mente não é desenhada para isso, para ficar se estressando, perdendo foco o tempo todo. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Divatma é Paramatma. Após esse primeiro passo, que você está sempre trazendo, né, a sua mente de volta, trazendo a sua atenção de volta para que você fique em si mesmo, ou seja, eu estou sempre prestando atenção em mim, esse algo indefinível que eu não consigo limitar por nada, que eu encontro em tudo que é experiência. Qual é a próxima etapa depois disso? É aprender a equiparar esta consciência que você está prestando atenção como você mesmo. Como é que eu presto atenção nisso? É como você mesmo. Você vai se encontrando em você mesmo. É aprender a equiparar esta consciência não com o corpo, não com a mente e não com os pensamentos, mas sim que você aprenda a equiparar esta consciência não variável a quem? Aquele que a escritura está falando desde o começo. Karanishvaraha, né? Aquele que não se modifica. Eu não me modifico. A Escritura diz que Ishvara também não se modifica. Eu começo a usar o ensinamento para equiparar, né? A consciência é minha, é Karanishvaraha. Jivatma é Paramatma ou Karanishvaraha. Esse é o segundo estágio. Nesse segundo estágio aqui, é interessante você contemplar esses ensinamentos que fazem essa equiparação, essa Aikyam, né? Jivatma, Paramatma, Aikyam, a equiparação entre eles, entre o Jivatma, eu, e a causa do universo, tão extensamente falado aí nessa Mundaka. Iguale Jivatma e Karanishvaraha. Bom, e a etapa final qual é? A etapa final é que somente Karanishvaraha está aparecendo como tudo. Isso aqui é um treino mental orientado pela investigação da escritura. Qual é a base de direcionamento aqui? É que a escritura é o nosso meio primário, fundamental de conhecimento. E a gente está seguindo ela. Os sentidos não têm como te falar isso aqui. Os sentidos vão te dar um monte de namarupa. Mas a sua mente treinada, sutilizada pelo Vedanta, está interessado no que está por trás desse monte de namarupa. Então, somente Karanishvaraha está aparecendo como tudo. Olha como é que o Swami gosta de brincar com o ensinamento. Ó.
Imagina você pensando isso e olhando, né, para o mundo que está à sua volta. Quantos Karanishvaraha, né? A sua mente está totalmente envolvida no ensino. Não esqueça, é só Karanishvaraha quem está aparecendo como o espaço, a Akashaha, o Vayuhu, o ar, Agnihi, fogo, Jalan, água, Prithvi, tá? Que é a terra. É como se ele estivesse direcionando o raciocínio dele, ó. Karanishvaraha mais um Namarupa, né? Um nome forma, que aqui é uma ideia, a gente só consegue avaliar o espaço por ideia, pelo fato de ter objetos nele, ele vai chamar de espaço, Akashaha. Outro nome forma, associado com Karanishvaraha, aí você já passa a chamar de Vayu. Todos são Karanishvaraha mais o Namarupa. Aqui, elementos sutis, Namarupa. Aplicando isso ao corpo, mente e órgãos dos sentidos, estes também não são a substância. Olha só, olha que coisa sensacional. O raciocínio dele está seguindo a escritura. E olha o que ele chegou aqui. Não há nenhuma substância chamada corpo. Vai falar isso para uma pessoa dedicada a um fitness, que fica malhando 8, 10 horas por dia. Mas eu não tenho nenhuma substância aí, doido. Uma hora te dá um problema aí, e aí? Cadê o seu corpo para você ficar mexendo para cá e para lá? Não há nenhuma substância chamada corpo. Ele está usando ensinamento. Com o quê? Com a experiência. Vocês estão vendo como é que ele está usando a experiência que é a Anubhava com a escritura? Ele está olhando a experiência dele através do que a escritura está dizendo. Ora, bolas, tudo isso aqui é na marupa. Esse corpo, no fundo, não tem substância nenhuma, né? O que é o corpo? Mais uma vez, Karanishvaraha, mas um nome forma, que a gente chama de corpo, em o quê? Em constante mudança. Assim, a famosa frase de Shankara. Assim, ó, Brahman Satyam Jagat Mithya. Jagat, o mundo é irreal. Brahman é real, né? Mithya significa o quê? Sempre o nome forma, é coisa desprovida de substância. Este é o ponto ao qual a Upanishad leva você. Quando você iguala Jivatma e Karanishvaraha, isso é chamado de uma grande equivalência, né? A grande declaração, Mahavakyam, grande declaração, Aikya Yanam, ou conhecimento da unidade, né? Yanam, conhecimento, Aikya, unidade. Tá? Então, tá aqui, ó. Ah, então o Vedanta, então, ele é não dual mesmo. Sim, o Vedanta faz todo esse jogo mental para ir arrumando sua mente. Essa brincadeira que o Swami está fazendo aqui é meditar em cima do ensinamento, né? Isso aqui é o que a gente chama de meditação vedântica. O Swami faz esses raciocínios para inspirar a gente a fazer também. Ele está mostrando para a gente como é que você vai usar a escritura. Aí você diz assim, pô, o Swami está ruminando a escritura. Exatamente. Né? O Vedanta é a grama. O Swami come aquela grama e fica mastigando aquilo o tempo todo, até ver que não tem diferença entre ele, né, a grama, quem coloca a grama para ele, quem tira ele da grama. É uma ruminação mesmo. Não tem nada de diferente em relação a vida do Sansari, porque o Sansari, como a Betânia mostrou bem, o Sansari é um ruminar, né? Só que diante de um monte de coisas que não vão servir nada para a gente, né? Quando a pessoa se dá conta disso, ela vai dizendo, caramba, está sobrando um maior tempão. Então, a mente humana, o que é que ela está fazendo? Ela está focada. O Sansari está focado nas coisas de Nitya. O estudante de Vedanta, né? Ele está focado em quê? No Jnana Yoga. Então, um rumina coisas de Mithya, da vida sansârica, da vida mundana. Outro rumina o que ele pode extrair das escrituras. Ele raciocina com base na escritura. Swami está mostrando para a gente como usar a escritura. Como usar a escritura para fazer meditação vedântica. Olha ele continuando aqui, ó. Ó, a gente chegou aqui, então, à base do Vedanta. É isso que o Vedanta quer mostrar a você.
Por isso que chama de grande declaração. Grande declaração em relação ao ensino. Pô, você e Deus é a mesma coisa, é isso que ele está querendo dizer. Você não é um corpo, você não é uma pessoa, você não é um espírito que vai para cá, para lá, ou uma alma. Não, nada disso, esquece isso. Você é ilimitado. A sua natureza é a mesma desse que você chama de Deus, Ishvara, e que deu origem a todo esse mundo, inclusive esse corpo com o qual você está deixando de se identificar, inclusive com essa mente a qual você está deixando de se identificar, inclusive com essa história a qual você está deixando de se identificar, né? Esse é o conhecimento da unidade. O Vedanta todo serve para isso aqui. Em cada shloka, primeiro, você identifica consciência. Então, ela vai ser equiparada a Ishvara. E, em seguida, ela será vista como Sarvam Ishwara Mayan Jagat. O mundo todo, isso é a tradução livre, né? O mundo todo consistindo da Maya de Ishvara, né? Essa que é a ideia. Você vai entender o mundo como meramente um efeito, né? É meramente um efeito. O mundo todo consiste da Maya de Ishvara, consiste da aplicação do poder de Ishvara, Maya. Maya é que gera esse mundo todo de nomes e formas. É assim também que o segundo mantra, o qual adentramos na última aula, se desenvolve. Então, olha que bacana aqui, ó. O Swami mastiga tudo. É porque tem que ler o que ele fala muito devagar. Você tem que ponderar o que ele está falando. Ele está dizendo, ó, em cada verso, primeiro, ele te apresenta a consciência. Depois, ele equipara a consciência a Ishvara. E, finalmente, ele vai dizer que todo esse mundo que você está vendo é meramente você, Brahman, se valendo de um poder indefinível chamado Maya. Você sabe qual é a melhor definição de Maya? A melhor definição de Maya é que ela é indefinível. É um bom modo de brincar com isso também. O que isso está querendo dizer? Que está fora do nosso alcance mental compreender essas coisas, né? Você, enquanto diva, enquanto está associado com uma mente, você não fica perdendo tempo de pegar sua mente e tentar entender o mundo manifesto em si, como se ele tivesse alguma substância. Não. Essas coisas de Deus estão fora do alcance dessa configuração diva. O que o diva pode ver é que ele é o próprio Deus, porque ambos são consciência. A melhor definição de Maia que eu vi é essa. Defina Maia. Maia, por definição, é indefinível. Né? Para quê? Para que isso? Discipline sua mente. Não perca tempo tentando explicar os efeitos de Maia, porque ninguém consegue explicar isso. Ninguém vai conseguir. Você não tem aparato refletor para isso? Quem tem aparato refletor para isso é aquele que a gente chama de Ishvara, que é você mais Maia. Você não está usando equipamento Maia, você está usando um efeito de Maia, né? Que é o corpo, a mente. O seu equipamento é um dos efeitos de Maia, é o corpo sutil, né? Você está se valendo de um equipamento para tentar entender o grande meio, né? Refletor, o grande equipamento que dá origem a isso. Contrassenso lógico. Então, essas coisas são boas para você ir deixando a sua mente liberada, né? Já que é para pensar em alguma coisa, pô, faz, por exemplo, algo parecido com esse parágrafo que o Swami fez aqui, só que é uma pura meditação vedântica. Agora, é bacana contemplar mesmo, né? Ou seja, você ficar detido nisso. Detenha-se nisso. A gente já se deteu em tantas coisas, do Karya Prapancha, né? Do mundo dos Ó, Alan, efeitos. Por que não se deter nisso aqui? Com o tempo vai ficando legal. A mente gosta, gente, porque a mente descansa muito quando fica envolvida com isso. Mas muito, ela aprecia muito isso aqui. Diga. lembrei no seminário do Mandukya que essa questão, né, do efeito e causa, quando é negado a criação do mundo, né, como criação, como o mundo foi criado, É, acaba todo o efeito e causa de qualquer coisa, né? é, Então é um negócio que dá é o até que um curto-circuito no seu é, cérebro que você fala, caramba, então não tem nada, tem causa e efeito, não é porque real. se, A se o ideia mundo, né?
a ideia é essa, que não há realidade nessa relação causa e efeito. O que que você Exato. tem? O que que você tem é uma projeção em você mesmo, né? É uma projeção só, né? Como toda projeção, ela precisa de uma base real, né? Eu, por exemplo, estou andando na rua de noite. Aí eu vejo um poste que eu me esqueci que ele está lá. Aí vejo um cara na esquina, opa, caramba, será que esse cara está esperando para me assaltar tudo? Mas não, né? O que que eu imaginei de ser um bandido é meramente uma projeção em cima de uma base naquele contexto real que é o poste. Essa é a mesma coisa que ocorre na Manduca. Na Manduca, o que que acaba se vendo é que a relação de causa e efeito é ela mesma uma projeção. Ela não tem realidade em si. E é verdade, não tem realidade nenhuma, em si nenhuma. Mas a pessoa vai usando as relações de causa e efeito como o método Adiaropa-Pavada, para você no final descartá-la. E você ficar o quê? Só com o substrato que permite, né, que é a base em cima do qual ocorrem as sobreposições. O substrato é sempre real, a sobreposição ela não tem realidade própria. Exatamente, né? Então, em si, a relação de causa e efeito, ela não tem realidade nenhuma. Ela é mais uma sobreposição. Ela tem tanta validade em termos de realidade quanto um pensamento fugaz qualquer que passou pela sua mente, sumiu e você nem se lembra mais. Isso é realmente chocante. Esse é o nível de realidade, é esse mesmo. O nível de realidade é esse. Ou seja, não tem. Então, agora, ele vai começar o verso ali, ó, ele vai pelo sânscrito. Ele vai tocar nessa palavra Artmat. Artmat é outra palavra para Aviri. Aviri é aquela que apareceu no verso anterior. Ó. Eu disse isso no primeiro mantra. Espero que você não tenha se esquecido. Espero que você não tenha deixado Aviri, né? Estou falando no duplo sentido mesmo, né? Você é Aviri, né? Não tenha deixado você mesmo e não se esqueça do que isso quer dizer. É o duplo sentido, né? Aviri do primeiro mantra é esse Artimat do segundo mantra. Artimat significa o quê? A luz da consciência. Onde é que se pode ver isso? Ah, ele citou aqui mais esse trechinho, primeira linha do mantra 2. É mais sutil. O que está escrito aqui? Olha que interessante, eu já vi muita confusão por causa disso. É mais sutil do que até mesmo o átomo. Portanto, não é visível para qualquer um dos órgãos de experiência. Os 5 órgãos dos sentidos podem experimentar, ó, o som, o toque, a forma, sabor e aroma. Eles pertencem ao mundo dos nomes e formas. Karanishvaraha em si, ele não tem nenhum desses atributos. Karanishvaraha, ele é o sattva puro na criação, né? Ele é um princípio inteligente. Por isso que ele está querendo dizer que em si, Karanishvaraha não tem nenhum desses atributos, mas todos eles vão derivando dele. Em suma, ele é mais sutil do que o mais sutil. Agora, olha, eu já vi essa confusão em alguma tradução, ó, mas ao usar a palavra anu, né, podemos achar que anu se trata de uma coisa pequena. Podemos pensar que Karanishvaraha é pequeno, que nem o anu. Portanto, Shankaracharya disse que é sutil como Anu, mas não que seja pequeno como Anu. Anu seria o quê? Anu seria átomo, né? Por isso que tem traduções que botam assim: ah, ele é tão pequeno quanto um átomo. Ele é menor do que um átomo. Não, ele não é menor do que um átomo. Ele é mais sutil do que um átomo. O que ele está querendo dizer é que está fora do alcance dos sentidos, mesmo das máquinas que representam sentidos, como microscopia eletrônica, etc. Né? Ele é mais sutil do que esse átomo, mas não que seja pequeno como o átomo, e nem que seja menor do que o átomo. Né? Sutil significa o quê? Que não é visível, mas não é pequeno em tamanho. Aí vem aquela coisa, ó. Então, qual o tamanho, né, de Karanishvaraha? Aí ele pegou o Katha Upanishad, ó, né, primeiro capítulo, a segunda seção, verso 20. Olha o que que diz o verso.
Karanishvaraha é menor que o menor e maior que o maior. Ou seja, é para a mente fazer assim, ó, para o condicionamento fazer assim. Uf, você deixa o condicionamento querendo encontrar um tamanho sem resposta. Ele é menor que o menor e é maior que o maior. A que nível? Ele é menor do que uma subonda atômica e ele é maior do que todo o universo. Pronto. Aí a sua mente também não vai mais se preocupar com isso. Ela está diante de algo incognoscível. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não há como ser conhecido. Assim, em Anuchá, a palavra chá significa que é onipresente, que nem o espaço, a caixa como espaço. Até aqui estamos no Divatma. Então, eu vou até aqui, ó, esse parágrafo. Aí, ele. Yasmiloka. Agora ele vai terminar a primeira linha do verso, ó. O verso tem duas linhas, ele está terminando a primeira. Agora, o Upanishad está equiparando Divatma para Matma. Isso aqui é pura revelação, né? É algo que a pessoa tem que se dedicar e ficar contemplando. Ele está equiparando Divatma a Paramatma, a Karanishvaraha, né? São modos diferentes de falar a mesma coisa. Karanishvaraha é Ishvara como a causa como a causa. Paramatma é a grande alma, né? São modos de olhar. E, no fundo, tudo isso é a pequena alma também. Porque é menor do que o menor, é maior que o maior. Onde é que está grande e pequeno aí, né? Então, essa palavra aqui, ó, Yasmin, ela encaixa aqui isso, né? Nesse princípio consciência somente, todos os 14 loucas, aqueles mundos que a gente viu, com essa estrutura de nome e forma estão baseados. Ele é o próprio, né? Ele é o próprio Jagat Adaraha, né? É o fundamento do mundo. Isso significa o quê? O corpo tem um tamanho, a mente tem um tamanho, mas a consciência no corpo não tem um tamanho. Olha, isso é tão interessante. Você diz assim: isso no qual eu estou repousando em mim mesmo, isso tem tamanho, né? Mas a consciência no corpo não tem um tamanho. Você precisa lembrar das 5 características da consciência. Precisamos usá-las aqui. A consciência está no corpo, mas ela não está limitada pelos contornos do corpo. Portanto, onde está a consciência? Ó, Narayana Shuktan, verso 5. Olha o que ele diz ali, ó. Ó, Narayana pervade todo esse mundo em tudo que vemos e ouvimos, interna e externamente. Interna e externamente a quem? A nós. O que você chama de mundo interno? Ao Jiva. O que você chama de mundo externo? Ao Jiva. Narayana, que é outro modo de falar de Ishvara, é outro ângulo de visão, pervade todo esse mundo em tudo que vemos e ouvimos, tanto interna quanto externamente. Então, onde está a consciência? Está dentro e fora também. Mas fora, você não consegue experimentar consciência como consciência. Você só experimenta como existência, lembra? Fora, você consegue experimentar consciência como o quê? Se der para responder, ótimo. Caso contrário, sem problemas. Do lado de fora, ela é experienciada como princípio existência. Como é que é experimentado? Ó, quando a gente diz isso aqui, ó, está, há de haver. Tudo isso, na verdade, não deveria ser um verbo, né? Isso deveria ser, ó, a árvore arvoreia, né? Não, a existência arvoreia, a existência humaneia, a existência naveia. Por aí afora. Só que a gente coloca a existência como um verbo, e tal isso existe, e acaba criando uma inversão. A gente acha que os objetos têm existência em si, né? Um leão existe, ele tem existência? Não. A existência leoa, a leoa, como vocês quiserem, né? É a existência em si, pura e simples.
Há escolas filosóficas ocidentais que tentam esbarrar nisso aí, mas tem um problema de construção de pensamento ocidental que dificulta isso a beça, que é esse raciocínio lógico dedutivo, ele atrapalha muito. Porque o Ocidente não lida com revelação, embora aquilo que se escreva seja revelação também. Então, quando você vê esse verbo aqui, ó, é, está, há, conjugado de qualquer forma, ele está te falando do princípio existência. Por que é o princípio existência? Porque qualquer coisa que apareça na sua consciência, para aparecer na sua consciência, ela tem que estar existindo. Então, naturalmente, a existência está lá quando? Sempre. Sempre. Agora, a grande pergunta é a seguinte, né? Que o Vedanta está respondendo. As coisas têm existência ou é a existência que tem as coisas? Para o Vedanta, a existência tem as coisas. É o sat, né? De existir de verdade. Ó. Sat, existir. Satya, verdade. Existir e verdade, existir em si é a própria verdade em si. Só quem existe em si é Brahman. É, está, há. Quando dizemos isso, trata-se daquilo que é tal como espaço sem forma. Ó, não é como espaço sem forma, tá? É tal como, é uma metáfora, que tudo pervade, é a consciência, apenas. Apenas a consciência. Nisso, essa expressão no qual significa essa frase aqui, Tasmin Chaitanya Karanishware. Ou seja, no qual você tem a consciência Karanishvara, tá? No qual você tem, aqui ele está equiparando, né? Ishvara, a consciência. Saptami Vibhakti, né? Ele botou essa expressão aqui, ele não encaixou muito, mas isso aqui é uma expressão em sânscrito que quer dizer um local, tempo, onde e quando a ação ocorre. Então, Saptami Vibhakti é sempre referido à dimensão espaço-temporal, não importa em que dimensão isso esteja ocorrendo, tá? E aí, o final da frase ali, ó, aparece aqui. Lokani Hita Lokinashcha. Todos os mundos se encontram lá. Aonde? Aqui, ó. Yasmin. Yasmin está significando isso aqui. Isso aqui é um jogo, tá, do sânscrito. Yasmin vai ser aqui um advérbio de local. Eles colocam no verbo, ó como é que fica aqui, ó. Yasmin, no qual, ó, esse no qual está se referindo ao quê, ó? Tá se referindo ao próprio Karanishvaraha, que agora a gente sabe que é consciência. Então, no qual todos os mundos se localizam, todos os mundos se encontram lá. Lokaha Nihitaha. Tá joia? Tirando o sânscrito, o que é interessante é meditar nisso aqui, ó. Você está dentro e fora. Seja sincero, você consegue localizar a consciência em você? O que é isso? É indefinível. Se não fosse indefinível, você conseguiria encontrar algum limite para ela, mas você não consegue. Quando você foca muito nesse eu, ele te aparece como algo indefinível. Está lá como você mesmo. Mas o que é isso? Não tem limite, não tem definição. Tá dentro e fora. Você não consegue experimentar a consciência como alguma coisa, inclusive como a própria consciência. Por isso que, na verdade, você experimenta a consciência como você mesmo, como o seu âmago, em toda a experiência. É aquele Guru Ram, né? Esqueci a palavra, a cavidade no interior do coração, né? Que apareceu nos versos lá em cima. É isso, gente. Vejam, Swami aqui, né, mostrando aqui como é que a gente usa o conhecimento, como é que a gente vai raciocinando, né, em vez de dar os pirulitos do Sansara para a mente, que eles acabam, o legal é dar as escrituras, porque ela se refere a algo que não acaba e que, por uma extraordinária coincidência, é você mesmo. Né? Não é à toa que nós estamos interessados nisso aqui, está falando da gente. Tá joia? Então, vamos parar
a gente para por aqui. Aí a gente retoma aqui, ó, é Ishvara somente que aparece como o mundo, né? Ele dá aquele finalzinho, ó, quando eu digo todos os mundos se encontram ali, você deve ter muito cuidado. Aqui ele vai remover outras sobreposições que a pessoa pode fazer. Para você ver como é que o Vedanta é meticuloso. É muito bacana o que ele escreve aqui nesse parágrafo, mas vamos deixar para o outro encontro. Eu acho que o que se fala aqui basta, né? Tá mais do que o suficiente para uma semana toda. Então é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? O Alex, eu acho bom observar que as modificações, né, a mutabilidade só é possível ser percebida porque tem que haver um fator estável, né? Porque senão você vai junto, o pensamento que dá, e aí que E- prova também revela que há um fator imutável, né? Sempre, que percebe essas modificações. Só por é, isso que é possível, porque senão você nunca jamais conseguiria, se a consciência fosse mutável, né? Ela seria impermanente, então ela jamais ela iria observar, perceber. exatamente. Isso aí é o apelo daquela expressão, né? Sakshi Chaitanya, né? Observa, como é que eu sei disso? É como o Marcelo disse. Eu estou conseguindo observar essas mudanças na minha vida, na minha mente, no mundo, no meu corpo, né? Então eu sou o fator estável. Se eu não fosse o fator estável, eu ia testemunhar o quê? Eu ia estar envolvido com a coisa, não ia testemunhar nada. Eu ia ser a própria mudança o tempo todo. Mas não, eu sei da mudança. Se eu sei da mudança, como é que eu posso ser a mudança? Né? Por que que é legal essa dica? Porque você pode aplicar isso em qualquer situação da sua vida. Outra Qualquer coisa situação, também, qualquer uma. E uma situação muito ruim, pode. Só que você pode estar complicado até pelo fato de estar definindo a situação como ruim, né? Uma situação boa é melhor. Para ficar brincando com essa coisa que o Marcelo falou, é legal você fazer uso dessa coisa que, em geral, a gente acha tedioso, enfadonho, que é essa coisa que, no fundo, é muito feliz para o estudante, que é o cotidiano. Quanto mais estável o seu cotidiano, mais facilidade você tem para assimilar essas coisas. É por isso que o sannyasi ele abandona tudo. Por quê? Porque ele passa a ter uma experiência, um cotidiano estável, né? Ele não está pegado a nada, não espera nada, ele está estabilizado. Aí ele pode entrar nessas nuances de observação e ir perdendo a identificação com elas. Por quê? Porque ele é a base, ele é a Sakshi Chaitanya de toda experiência, né? Então é uma dica boa. Né? Foca nisso. Às vezes basta focar numa coisa simples. Né? Depois você vai para as mais complicadas, onde tem mais aderência. Começa do mais fácil. Vai tomar uma sopa muito quente, vai pelas beiradinhas devagarinho, né? Vai sem pressa. Oi, Betânia. oi, Alex, eu ia dizer também disso que o Marcelo falou, né, que é o único que não muda, né, senão a gente a cada momento seria uma outra coisa. Pois E é é. interessante que as escrituras descrevem isso há milênios, né? E a percepção desse princípio consciente, mesmo com uma mente completamente diferente do Alex, da Marinéia, do Marcelo, é a mesma experiência que todos têm com esse princípio consciência, né? Isso. Então é muito interessante isso, porque é a única coisa comum, né, de todos, mesmo com cada um com os seus, enfim, suas vássanas e etc. É, O seu formato de corpo, a é, sua forma de pensar, suas identidades colocadas aí. Mas esse princípio é algo que todo mundo consegue se identificar como sendo igual mesmo.
né? Há É o mesmo. milênios. É o mesmo. Aí as escrituras dizem, né? Ele não carrega nódoa. É um modo escritural de dizer que ele não está misturado com nada disso, né? Ele é o mesmo em todo mundo. E você vê isso na sua própria experiência como você mesmo, né? Ele não leva nódoa, ele não está manchado. Não. São modos de dizer que ele não está identificado com nada. Se ele tivesse identificado, ele estaria indo junto. Então, ele não seria um princípio existência autônomo, né? Um princípio consciência autônomo. Ele seria o próprio evento que ele está vendo. O que que seria um contrassenso, né? Como é que eu posso ser o próprio princípio que eu estou vendo em movimento? Isso é impossível. Estou vendo ali um princípio de matéria, de Namarupa se mexendo. Eu sou o princípio consciência. Eu não posso ser aquilo, senão eu não estaria vendo essa diferença, né? No fundo, é bem lógico, é que a gente muitas vezes não se detém nisso, né? É preciso se deter nisso, ficar contemplando. Muito bom, gente. E é bacana, né, que é o mesmo. É, muito bom isso. Graças a Deus. Muito bom. De confusão já chega esse mundo de nome forte. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, ó, a gente viu que você não consegue definir o contorno, né, da sua consciência. Então, ela é ilimitada. Você não consegue definir o contorno. Então, da ilimitação vem a ilimitação. Tirando a ilimitação da ilimitação, a limitação permanece limitação. Acrescentando o ilimitado na ilimitação, a ilimitação permanece. Então, é isso do que a gente está falando, né? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta e a toda essa linhagem de professores e alunos ao longo dos milênios, mantendo intocável o conhecimento daquilo que é intocável. Falou, gente querida. Até a próxima.